vocês. É muito bom recebê-los aqui na nossa casa, nessa tarde gostosa. Nesse clima, nós gostaríamos de convidar que se colocassem na melhor posição, mais confortável possível, que fechassem os olhos e desde já fôssemos mentalizando a imagem do nosso Mestre Jesus, aquele nosso adorado amigo, com aqueles braços abertos, aquele olhar manso e penetrante, nos convidando a pensar naquilo que nós precisamos, naquilo que nós viemos buscar. Mas antes, agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui em mais uma tarde, nesta casa amiga que nos acolhe e que nos traz tantas lições para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhora moral. Senhor Deus, que possamos na tarde de hoje sairmos e retornarmos aos nossos lares mais confortados, um pouquinho melhor do que aqui adentramos. Pedimos à espiritualidade amiga que ilumine a nossa irmã Elisete e que as suas palavras brotem de seu coração para todos os corações que aqui estiverem, seja os da carne ou os do espírito, e que assim seja. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos trabalhar em cima de um texto desse livro aqui, Fonte Viva, que é uma série de livros que Emmanuel, que é o benfeitor que acompanhou Chico depois da mocidade dele até o fim da vida, ele era o seu benfeitor, seu guia espiritual, e a gente podia, porque eu poderia dizer aqui, estamos estudando um texto de Emmanuel, mas quem que é o Emmanuel? Então, todos nós temos o nosso guia, nós temos espíritos que nos acompanham, e um que fica sempre mais próximo da gente. Ninguém está sem esse acompanhamento. Chico, numa certa altura da vida, então, tem essa aproximação de Emmanuel, mais intensa ainda, para poder escrever os textos, porque ele tinha uma mediunidade extraordinária, que até hoje não teve nenhum médium dessa potência. Então, esse livro, ditado pelo Emmanuel, seu guia espiritual, a gente vai tratar do capítulo 24. Eu vou ler o capítulo 24 agora, porque vai fazer lógica depois do que a gente vai falar. O capítulo, então, chama Pelas Obras. O Emmanuel, nesse livro, ele sempre pega uma frase de alguma passagem do Evangelho. E, em cima disso, ele explica. Aí ele pega, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 13, tem a seguinte frase: e que tenhais grande estima e amor por causa da sua obra. Parece assim uma frase perdida, mas nós já vamos entendê-la com muita profundidade. Aí o Emmanuel diz assim: esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, ela é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Para a nossa luta cotidiana. O que é isso? Para o nosso dia a dia, dentro das experiências que a gente vive todo dia. Então, o que será que ele vai querer ensinar para a gente aplicar no dia a dia? Agora ele começa a explicar. Todos experimentamos a tendência de consagrar a nossa maior estima àqueles que leiam a vida pela cartilha do nosso ponto de vista. Quer dizer que a gente se agrupa quem pensa que nem a gente, que não me encontraria. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos esposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores.
nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do egoísmo para dedicar nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Depois eu vou explicar tudo isso daqui. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável que amanhã, porque o tempo passa para todo mundo, amanhã o objeto da nossa afeição, encontraremos o objeto de nossa afeição no caminho do monturo. Se estimamos um amigo apenas porque a sua oratória é brilhante, é possível que ele esteja em aflitiva mudez, dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedece cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver, sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas acima de tudo. Busquemos as criaturas acima de tudo. Pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos. Aqui está a chave do entendimento. Nós já vamos falar sobre isso. Porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Parece um texto assim comprido, cheio de frases, né? Mas agora a gente vai começar a decifrar frase a frase para ver como faz sentido e como devagar parece que se clareia na cabeça da gente. Então eu vou começar a falar sobre isso. Sob a ótica espírita, obra pelas obras. Sob a ótica espírita, obra de cada um. Então, o que é a obra de cada um? É o conjunto de ações, pensamentos, sentimentos, agora olha a chave aqui, ó, que beneficia a todos. Então, a obra de uma pessoa não é a sua obra individual para si, é o que ele faz para todos. Quando a gente diz que uma pessoa construiu uma grande obra, não é uma casa bonita para ele, é qual a diferença ele fez na humanidade. Então, obra de cada um é isso. A obra de cada um é como se fosse uma semente plantada no solo da vida, na vida comum. E ela germina, então, pela ação da pessoa, em serviço, como ela presta o seu serviço, com que amor ela faz a sua tarefa, com que paciência ela tolera os outros que não pensam que nem a gente, com que verdade, sem ser enganação, ela faz as coisas. Isto é a obra de cada um. A gente já começa a entender que é uma coisa, o que eu produzo, afinal de contas, nessa minha caminhada. Então, não se trata de beleza, eloquência na voz, não é isso. Trata-se agora, olha que importante aqui, ó. Trata-se do resultado prático, aquele que verdadeiramente acontece da lei divina no mundo. Fazer o bem, melhorar a si mesmo e ajudar o próximo a evoluir. Isto é a obra. Entenderam como começa a ficar claro as coisas? Então, o verdadeiro valor não está nele ou em mim,
está na obra que eu produzo. Qual a qualidade da obra que eu produzo? Então, lembremos, o texto lembra que estimamos, geralmente, agora tem uma tendência que nós temos. Nós não temos sempre tendência a ficar só perto quem nos elogia, quem concorda com a gente, quem contraria, a gente já fica bravo, já isola, já deixa de lado. Não é assim que nós temos a tendência a fazer? Porque nós queremos nos fechar numa concha, uma casca. Não vou me agitar com essa pessoa que me contraria. Então, quantas vezes nós nos afastamos de pessoas boas? Essa é uma pergunta. Porque elas discordam do que a gente faz. A pessoa queria dar uma opinião boa. Eu dou, que nem diz nas redes sociais, eu dou um bloqueio naquela pessoa. Quantas vezes nós fazemos isso? E aquela pessoa, um dia lá na frente, a gente vai perceber que ela tinha razão. Quantas vezes aplaudimos quem nos elogia, mas ignoramos quem nos corrige com amor? É mais ou menos a tarefa do pai e da mãe. O filho vai gostar do amigo que é igual a ele, mas o pai e a mãe que corrigem, ele vai dizer que são chatos, atrasados, quadrados, mas lá na frente ele vai perceber quem tinha razão. Então o Espírito nos ensina que agora vem a lição. O Espírito nos ensina que cada espírito está em diferente grau de evolução, com provas e expiações próprias. Então, quando nós começamos a olhar aquele que nos contraria, nós temos que saber que a doutrina espírita nos ensina que não está todo mundo no mesmo grau de evolução. Tem gente mais adiantada, tem gente mais atrasada, eu posso estar mais adiantada que alguém, mas mais atrasada que outros. Temos muitos níveis de evolução. Agora, mais uma coisa que ele disse aqui, ó. Esperar que todos pensem como nós, esperar que todo mundo pense como eu, é uma forma de orgulho e imaturidade, criancice, infantilidade. Então, se a gente está pensando que todo mundo tem que andar na mesma cartilha que eu ando, então eu estou sendo orgulhoso e infantil, porque eu não tenho maturidade para aceitar as diferenças. Agora nós vamos ver algumas frases que estavam no texto. O perigo de estimar pela aparência ou servidão. Não é que muitas vezes a gente avalia pela aparência? Aquele que não está bem vestido, aquele que está, né? A gente julga. Cuidado, cuidado. O texto alerta que amar só pela beleza pode levar a ver um dia este que a gente achou que era o top, lá em cima, estar a caminho do lixão. Porque beleza só, ela termina, tudo passa rápido na vida. E termina. Então, que a gente não se iluda de decidir avaliar uma pessoa pela sua presença apenas. Estimar alguém pela oratória apenas, arriscamos a vê-lo em aflitiva mudez, porque palavras bonitas não sustentam realidades. Uma pessoa pode fazer de conta, faz ali uma cena, um teatro, mas no decorrer ela vai mostrar exatamente o que ela é e o que nós somos, não o que dizemos ser. É convivendo que a gente vai vendo. Depois a outra frase é assim: consagrar-se a quem obedece cegamente. A pessoa não me contesta, ela é submissa. Eu não dou nem direito dela contestar. Pode ser um convite para repetir os erros. Pois submissão não é virtude, é comodismo. Então nós nos acomodamos na facilidade de que ninguém nos contrarie. E esse tema, especialmente, quando eu comecei a preparar esse tema, e eu já disse isso muitas vezes para vocês, e é verdade,
Toda vez que eu começo a preparar um tema, eu fico pensando, nossa, o que eu tenho exatamente que aprender com esse tema? Porque não pensem que a gente... Olha, gente, isso é uma realidade de todos os expositores aqui da casa. Nós somos trabalhadores normais que nem vocês. A única coisa é que a gente abraça a tarefa para vir trazer um tema que ele se torne mais simples para entender, para se tornar mais captado por todos. Essa é a tarefa do comprometimento que nós temos com a doutrina. Não botar os nossos achismos, trazer claramente o que a doutrina traz. Os ensinos da doutrina, os ensinos de Jesus, para que a gente não deixe a personalidade da gente dirigir aquilo que eu estou dizendo. Então aqui o expositor, ele tem obrigação de estudar para ser claro. E aí eu disse, nossa, agora que eu estou entendendo, porque quando a gente pega o tema, se a gente não entende, né? Eu fiquei pensando, se a minha obra, ela influencia alguém, então eu tenho responsabilidade, e grande. Porque se eu sou uma pessoa que influencia o outro, olhem o tamanho da responsabilidade que eu tenho. Um pai que educa um filho, ele é muito responsável por aquele filho. Um amigo, uma amiga que vem conversar com a gente e pede um conselho, olha o tamanho da responsabilidade que eu tenho, porque eu posso colocar essa pessoa num caminho do bem, ou do ódio, da revolta. E toda vez que eu faço isso, eu me torno o que chama de corresponsável. Então, por exemplo, vamos naquilo que é mais comum hoje em dia. Quando eu sigo alguém na rede social, seja pelo seu posicionamento, ou então muitas vezes o cara diz ali um discurso provocador, e eu dou like lá e compartilho o vídeo e tudo, eu tenho que fazer a seguinte pergunta, isso aqui não é uma brincadeira assim que eu me anexo aquilo ali e não tem consequência? Tem! Porque eu estou dizendo a essa pessoa que eu concordo com aquilo que ela está fazendo. E que eu estou dando munição para aquilo ali, para ela continuar. Quando isto acontece, eu me torno corresponsável e a lei divina, que é da lei de causa e efeito, vai me cobrar um dia. Porque esta pessoa que está atingindo muitas vezes milhares e milhões de pessoas, tem gente que já atinge até milhões de pessoas, ela mexe com a vida das pessoas. Ela cria um modo de ser e faz com que muitas vezes as pessoas tomem atitudes loucas. Então, toda vez que eu me associo com alguém naquele discurso, não pensem que é uma coisa assim infantil, não dá nada. Dá sim, porque a minha conexão gera vibração do pensamento. O meu pensamento se agrupa na onda mental da minha família, da minha sociedade, da minha comunidade, do meu país. Um dia eu serei chamado à responsabilidade do que eu colaborei para aquilo. Por isso que a gente diz assim, uma pessoa que comete uma atrocidade lá no Japão, para ser bem longe, e eu apoio aquilo ali, e aquilo é uma atrocidade, então a atrocidade não pode ter bons frutos. Quando eu apoio aquilo, eu digo, tem que matar mesmo, tem que, né? Gente, vocês acham que isso aí é silencioso? Não é silencioso. Isso cria ondas mentais que somam na balança do mal da vida. E nós seremos chamados pela corresponsabilidade. Então, viver, fazer as nossas escolhas, as nossas opções, não é uma brincadeira. Nós influenciamos pessoas. Tem pessoas que nos tomam como modelo. A pessoa disse isso.
Tem pessoa que nem raciocina em cima daquilo, não, vai pela onda do outro. Isso é muito grave no sentido de entregar a nossa razão. Deus não deu livre-arbítrio e razão para o espírito, para ele não fazer bom uso. E a qualidade do uso das escolhas que nós fazemos produz a obra. Nós não falamos que a obra são como eu faço as coisas para mim e para os outros. Então eu sou responsável por aquilo que eu produzo enquanto coletivo. Entenderam a responsabilidade que isso tem? Por isso que o Emmanuel chama a atenção. Isso não é, ele fala assim, isso não é uma brincadeira, não. Então, quando nós tomamos consciência, a doutrina espírita é maravilhosa em cima disso, porque ela nos chama ao despertar. Ah, é verdade, então eu tenho responsabilidade. Então começa uma nova postura. A gente pode não acertar 100% e não acertamos mesmo. Mas aí começa a minha intenção de acertar. Aí muda tudo. Aí eu faço as minhas escolhas, elas norteiam as minhas escolhas. Aqui diz assim, ó, uma grande lição, então, somos influenciadores o tempo todo, eis a responsabilidade. A grande lição que a lição espírita extraída desse capítulo é que cada criatura é centro de influência. Nosso pensamento mexe com o pensamento dos outros. Não tem lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, que diz assim, ó, os espíritos nos influenciam nas nossas escolhas, eles dizem mais do que vocês imaginam. Agora nós vamos puxar para nós. E nós, como espíritos, influenciamos os outros mais do que você imagina. Porque espírito não é só desencarnado, espírito é encarnado e desencarnado. Então a gente não bota nas costas lá do espírito, lá o obsessor ou o benfeitor. A gente tem que puxar para nós, eu sou espírito. Então, os espíritos influenciam os outros mais do que você imagina. Aí muda tudo, aí eu começo a dizer assim, tá, então eu tô nesse cercadinho. Então eu também sou responsável pelas coisas. E aí a gente sai do papel do vítima e começa a entender onde está a minha responsabilidade. Entenderam que muda o conceito? É isso que a doutrina espírita vem fazer. Ela vem acordar a gente. Não existe neutralidade. Toda palavra que é proferida de nossa boca tem influência. Tem cor, energia, ela mexe com o coração do outro. Por isso que a gente diz que quando a gente diz uma palavra que racha o coração do outro, para sanar aquele coração não vai ser fácil. Então olhem o poder da palavra. Cada gesto, cada olhar, cada silêncio nosso fala alto. Somos co-criadores do ambiente moral. Vocês entenderam que as obras agora não era fazer tijolo, construir coisa, não. Isso aí é obrigação da gente fazer as coisas. Mas nós somos da obra moral da Terra. Então a gente começa a entender o texto de Emmanuel diferente agora. A obra moral. Se influenciamos para o bem, nós ajudamos o progresso coletivo. Se influenciamos para o mal, geramos sofrimento e atraso. Então quer dizer que eu sou uma peça importante nessa engrenagem da vida. Entenderam? No ambiente religioso, na casa espírita, vamos um exemplo, tá? Estou dizendo agora. Não concordo, não gosto do dirigente da casa, não gosto do meu professor que me dá aula. Já vou largar tudo, já me irritei. Entenderam? Qual é o convite agora depois desse texto? A casa espírita está procurando trabalhadores do bem. Se aquele que é o meu professor, ele não é com toda que eu adoraria que ele fosse, mas a obra dele é espalhar o bem, é fazer a doutrina espírita ser divulgado o cristianismo para todos. Então, qual o crédito que eu lhe dou? O jeito dela ser ou a sua obra? A sua obra.
Aí mudou tudo, aí faz com que eu desenvolva o quê? Tolerância, paciência, aceitar as diferenças, porque a obra dele tem um propósito melhor do que seja só, sabe, a rusga. A gente diz em italiano o rampim. Quem é italiano que sabe? A mãe dizia o rampim lá, de ter que se encher o saco, de que a pessoa tem aquele jeito. Entenderam que muda tudo? Aí, ser espírita não é para qualquer um, é para quem despertou. Entenderam que o texto mudou de cara agora? Se eu leio ele só corrida, assim, eu não entendo. Aí ele diz assim também, um exemplo, tá? Para lidar com os conflitos familiares. Quem não tem? Quem sabe isso ajude a gente também. Um exemplo. A minha mãe tem mania... Um exemplo, tá? A minha mãe tem manias que me irritam. Mas a sua obra é imensa. Criou filhos, nunca roubou, perdoou, trabalhou incansavelmente. Qual é a obra dela? É ela que tem o cacuete, a irritação que nós todos temos? Ou é a obra? Então, não mudou tudo? Então, devo amá-la por causa da obra e não porque ela não concorda comigo 100%. Vocês viram que muda tudo a tolerância dentro dos lares? A postura? A gente tem que olhar a obra da pessoa. O texto fala também da concha do egoísmo. Quando a gente se fecha, a gente faz grupinhos e panelinhas, a gente isola as pessoas. Fico só com aquele que me agrada. Isso faz com que eu perca a oportunidade de melhorar. Porque se eu desenvolvo a tolerância para aquele que me contraria, eu vou polindo o meu espírito. Eu vou criando virtudes. E elas serão a minha obra. Porque é com elas que eu me apresento diante da minha consciência, diante do Senhor. Entendeu? Ou eu vou olhar e dizer, não suportei, né, destratei meus pais. Um exemplo, tá, gente? Estou citando para a gente entender. Perdi a oportunidade, me arrependo, agora o tempo passou. E agora, como é que eu vou voltar? Já estou lá no mundo espiritual, e agora, como é que eu vou voltar para reparar? Eu tenho que entrar na fila de um dia voltar com essa mãe, não sei qual é o formato de aproximação que Deus vai me permitir, para que eu desfaça a bobagem que eu fiz quando tinha oportunidade. Então, eu perceber a oportunidade que está na minha mão agora, para que eu coloque esse entendimento de que, eu tenho alguém que eu não me dou bem, olha que a conta vem cara. Não porque Deus castiga, porque eu perceberei que o tempo passou, e o tempo é o bem mais precioso que Deus nos dá nas encarnações. Não muda tudo? Não muda todo o jeito que a gente leu o texto? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos lembra que o verdadeiro cristão é aquele que ama o próximo como a si mesmo, não apenas aqueles que o agradam. Portanto, falar sobre isso é convidar à reforma íntima. Tudo que a gente estava falando dessa percepção, desse sentimento, não é procurar mudar? Melhorar-se? Isso chama reforma íntima, que é o que a doutrina espírita tanto nos ensina a fazer. Para que o tempo não escorra das nossas mãos e que lá na frente eu chore o tempo perdido. Portanto, antes de cobrar a obra dos outros, examinemos a nossa. Opa! Aqui foi, né? Que influência nós temos emitido sobre as pessoas? A minha presença melhora ou piora o ambiente que eu estou? A minha palavra edifica ou destrói? Temos que ir embora com essas perguntas hoje. Daqui.
E aí o Emmanuel diz assim, a conclusão do texto dele: melhor é sempre quem concorda com o Senhor. Concordar com o Senhor, o que é? Melhor é sempre quem concorda com o Senhor. Senão eu passaria por essa frase e nem daria bola para ela, né? Concordar com o Senhor é produzir as obras que resistem ao tempo e à morte. Isso é concordar com o Senhor. E aí ele diz assim, ó, e eu confesso para vocês, não pensem que a gente sabe, a nossa tarefa aqui é estudar. E eu disse, agora eu entendi. Gente, olha, eu disse assim, agora eu entendi aquela frase de Jesus, que está lá em Mateus 7,16. Olha que Jesus disse cada frase e a gente não entende até hoje. Ele disse assim, ó, conhece-se as árvores pelos seus frutos. Eu não tinha entendido essa frase com a profundidade que agora, depois de estudar esse texto aqui, eu entendi. Então é os frutos e não a árvore. É o bem que aquela árvore produz e não a árvore em si. Agora eu entendi que é pelas obras. Vocês viram como parece que a gente sabe tudo de evangelho e não sabe nada? Eu disse, agora eu entendi a frase de Jesus. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Não nos deixemos, então agora vem a conclusão, não nos deixemos levar pela simpatia fácil, pela repulsa imediata. Observemos como o outro age no anonimato, no serviço silencioso, como ele tem a paciência com os fracos, isso o outro e a gente também, né? E lembremos, nossa influência sobre os outros é como um selo, sabe aquele selo do correio que existia uma vez? Aqui, ó. Nossa influência sobre os outros é como um selo, carimbou a nossa consciência. E nós vamos embora com carimbo. Que possamos cada dia desintegrar um pouco mais a concha do egoísmo pelas nossas, vamos todo mundo, obras. Entenderam? Reconhecer e honrar os companheiros de jornada, sempre influenciando-os em direção à luz. Como disse o Espírito Lázaro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essa frase fecha o nosso assunto de hoje. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos, nunca se desmente. Jesus não disse: bem-aventurados os doces e humildes, os que têm doçura no coração? Aí a gente entende, nossa, agora eu entendi uma bem-aventurança de Jesus. Então, a doçura e a afabilidade daquele que não finge, nunca se desmente. E é tanto na sociedade como na intimidade. Para mim e para os outros. Então, obra é aquilo que eu faço para o bem comum. Eu confesso que, olha, nem eu sabia que esse texto ia me ensinar tanto. Graças a Deus que eu tenho a tarefa de estudar para trazê-lo de forma clara, porque assim eu aprendo também. Certo? Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus as possibilidades que a jornada e o tempo nos dão para que eu desperte, para que eu sinalize o início da minha transformação. Que o ontem, quando eu fiz coisas que eu não sabia, não me sejam determinantes para o hoje. O hoje é onde eu posso fazer, para que o amanhã seja um amanhã iluminado, um amanhã aonde eu percebi que eu cresci, que eu evoluí. Que todos então levemos para as nossas casas as mais altas energias colhidas deste lugar e que sim, essa reflexão possa ter influenciado a qualidade das nossas obras. Que a luz, que a paz, que aqui vocês vieram buscar e eu também,
possa nos acompanhar no decorrer dos nossos dias. Que assim seja.